Bem, boa noite a todas as conselheiras, os conselheiros, representantes dos movimentos sociais, prefeito Luiz Marinho, secretária Nilza de Oliveira, em nome de quem eu cumprimento todos os secretariados, membros de equipe, os colegas vereadores que aqui estão ou que aqui estiveram, nosso deputado federal Vicentinho, nossa deputada estadual Ana do Carmo. É uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. E uma tarefa relativamente difícil, que é nós fazermos uma caminhada em 50 minutos, às vezes um pouco árida, porque eu vou pretender discutir com vocês alguns conceitos e algumas ideias sobre a participação, de tal maneira que a gente não fique com uma imagem de que a participação é algo meio confuso, que pode ser feita de diferentes maneiras, mas é preciso que a gente entenda que há uma lógica no processo de participação. Nesse sentido, eu acho que nós precisamos entender o que há de novo sendo feito em São Bernardo do Campo. É preciso fazer uma comparação do trabalho em São Bernardo com a realidade que se tem hoje no estado de São Paulo, e nós temos que projetar o futuro, não apenas de São Bernardo, olhando para 2013, 2021, mas nós precisamos olhar para o estado de São Paulo e que contribuição São Bernardo, pelo que já fez em 2 anos e meio e pela história anterior, quando o Dr. Maurício foi o prefeito desta cidade, pode estar dando para outros municípios do estado de São Paulo. Portanto, eu acho que a gente tem que ter a devida dimensão do que é que acontece hoje em São Bernardo. E eu pretendo, então, de alguma maneira, passar isso para vocês. Vou pedir aqui a colaboração. Vamos passar o primeiro slide. Pode seguir. Nesse primeiro slide, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que, da mesma forma que nós temos diferentes modalidades de democracia, nós temos para cada uma delas diferentes modalidades de participação. Vejam, por exemplo, que a democracia direta, ela dialoga com a ideia da participação popular, através de movimentos populares de bairros, através dos sindicatos e de outras modalidades de luta independente e autônoma da população. Uma segunda forma é a democracia representativa. E a gente entende a democracia representativa associada à ideia da participação eleitoral. E ela se faz através de partidos, de governos e dos parlamentos. Mas há também uma terceira forma de democracia e, portanto, outras modalidades de participação, que é a ideia da democracia participativa. E aqui nós trabalhamos com o conceito da participação social. Enquanto que na participação popular nós estamos discutindo a organização autônoma dos movimentos, na democracia representativa nós estamos discutindo o governo, a Assembleia, a Câmara Municipal, as eleições e os partidos. Aqui nós estamos discutindo como é que o Estado, o poder público, pode ser democratizado com a participação da sociedade civil. E nada melhor do que fazer esse debate exatamente nesse processo de orçamento participativo, onde nós temos as conselheiras, os conselheiros, temos o Conselho Municipal do Orçamento Participativo e os representantes de cada uma das regiões para fiscalizar o cumprimento das metas. Vamos ver o próximo. Eu vou pegar cada um deles e vou fazer comentários. Então, a primeira modalidade, que é a modalidade da democracia direta e da participação popular, através dos movimentos populares, sindicatos. Nós temos as lutas em torno das necessidades sociais e em torno de direitos. Nós temos a pressão que a população exerce sobre os órgãos públicos e as autoridades. De que maneira? Fazendo assembleias, fazendo caravanas, fazendo atos públicos, onde a população se organiza no bairro, no final de semana, seja numa igreja, numa associação de moradores, faz uma rifa, arrecada dinheiro, aluga ônibus,
e vem para cima do governo, ou vai para cima da Câmara Municipal exigir providências. Isso é democracia direta e participação popular. Portanto, a ideia da organização autônoma é em torno de reivindicações, de temas e de interesses comuns da população. Frequentemente, a gente associa a ideia da democracia direta e da participação popular à questão da periferia, das pessoas carentes, das pessoas que estão desprovidas de atendimento e de recursos. Mas também nós podemos observar a participação autônoma da sociedade em outros segmentos sociais, embora a tradição seja, sobretudo, na periferia das grandes cidades. Também, na questão da participação popular, nós temos a ideia dos novos movimentos sociais. Por exemplo, o movimento feminista. Hoje é dia 13 de maio, a questão da luta dos afrodescendentes, a questão da luta contra a discriminação, todas essas são modalidades de movimentos que se articulam dentro da ideia da democracia direta. Isso leva à formação de espaços da própria sociedade, como é o caso, por exemplo, de fóruns sociais. A gente fala muito do Fórum Social Mundial, mas nós temos fóruns sociais implantados em cidades, em regiões, e são mecanismos de organização autônoma, inclusive de conselhos populares eleitos diretamente pela própria população. Exemplo disso são lutas e movimentos por água, por esgoto, por luz, pavimentação, creches, escolas, saúde, moradia, meio ambiente e por direitos. Agora mesmo o prefeito Luiz Marinho e a secretária estavam mostrando como que nas plenárias feitas do orçamento participativo, várias dessas reivindicações surgiram ainda hoje. Era de se esperar que a maioria destas necessidades já estivesse resolvida a partir da luta de muitos e muitos anos. Infelizmente não é assim que a coisa acontece. Então ainda hoje é necessário que a população se organize em torno dessas necessidades. Próximo. Vou correndo um pouquinho para tentar respeitar o tempo. Democracia direta e participação popular. Eu deixo aqui algumas perguntas para vocês levarem para casa, discutir nos bairros e também nos espaços em que vocês estão. A democracia direta e a participação popular autônoma, independente, ainda hoje fazem sentido? Ou nós já estamos numa democracia moderna, com várias questões já resolvidas, e isso não faria mais sentido nós pensarmos em colocar uma autoridade em cima de um caminhão, alugar um ônibus, fazer uma pressão na frente de uma prefeitura ou de uma secretaria para exigir providências. Mesmo diante de governos democráticos, nós devemos pensar na possibilidade de que estas modalidades sejam ainda necessárias e legítimas. Elas devem ser incentivadas ou a gente deve deixar que elas aconteçam espontaneamente? Um governo de esquerda, um governo progressista, deve se colocar como favorável à existência desse tipo de movimento, ou ele deve entender isso como se fosse uma agressão a ele? Puxa, mas eu fui eleito para representar vocês, eu estou fazendo do bom e do melhor e o máximo que está ao meu alcance, e mesmo assim vocês ainda estão se organizando para me pressionar, para me questionar? Qual deve ser a atitude do governo ou do parlamento, onde eu estou hoje exercendo o mandato de vereador? E os partidos políticos? Como é que eles agem diante da questão da necessidade que a população tem e de um esforço para que ela se organize e ela possa ter várias formas de expressar as suas necessidades? Próximo. Uma outra modalidade que eu falei para vocês é da democracia representativa e, portanto, da participação eleitoral. Agora estou falando de partidos, estou falando de eleições, estou falando de cargos eletivos, de assessorias e de como é que se constitui o poder público, seja ele do executivo, seja ele no legislativo. Os representantes são eleitos e eles articulam e defendem os interesses da população ou de parte desta população, que são grupos de interesses da população, seja no executivo, seja no legislativo. Frequentemente, dentro da ideia da democracia representativa eleitoral, a pressão popular que vem dos movimentos sociais, ela cede lugar à ideia de que a ação institucional
nos governos e no parlamento será suficiente para resolver os problemas. Ou seja, eu elegi a minha vereadora, eu elegi o meu vereador, eu elegi o meu deputado estadual, minha deputada federal, eu elegi o meu prefeito, e agora eu confio neles e eu sei que eles vão fazer por mim aquilo que até então eu era obrigado a sacrificar sábado, domingo, à noite em reunião, e agora eu não preciso, porque eu sei que eles vão dar conta do recado e vão fazer em função daquilo que nós precisamos. Isso leva a uma discussão sobre o que são hoje os partidos políticos, quais são as regras eleitorais que estão vigorando no país, como é que se dá o preenchimento de cargos, como é que os parlamentares atuam, como é que os parlamentares lidam com a população e com a organização da população, e como é que os governos conseguem maioria no parlamento, que é a ideia da política de governabilidade. Não adianta eu ter um projeto excelente para a cidade, casado com a necessidade de um futuro melhor, que dê qualidade de vida para a população, se eu não tiver condições de aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo ou na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E aí você fica colocado diante de um dilema. De que adiantou eu fazer todo esse movimento para gerar uma proposta e uma política e um projeto e um programa, se eu não sei se os colegas vereadores e vereadoras vão estar sensíveis e vão estar do nosso lado para que esse projeto seja aprovado e rapidamente aprovado, tendo em vista que é uma necessidade da cidade e atende ao interesse público. E falo isso para vocês com muita tranquilidade. Como foi dito aqui pela secretária, nós temos uma experiência de muitos anos, seja de estar no movimento popular, seja de ter estado dentro do executivo numa função de secretário, ou estando hoje dentro do parlamento. Então não estou trabalhando aqui, pessoal, com preconceitos. Eu estou trabalhando aqui com informações que devem ser processadas entre nós, para nós pensarmos como agir diante dessas situações e para nós valorizarmos ainda mais o que está sendo feito hoje em São Bernardo do Campo.